Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Chá das Quintas. Hoje, com esse tempinho um pouquinho ruim, ó, tá bem nublado hoje, friozinho, chovendo. Eu, particularmente, não gosto muito desse dia, eu prefiro um dia de sol, calor, acho que me dá mais alegria. Tempo assim dá uma preguiça, mas tem gente que gosta, né? Então, não dá para agradar gregos e troianos, né? Então, hoje a gente vai fazer o vídeo com esse tempo lindo, maravilhoso aqui nublado atrás de mim. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque o Chá das Quintas de hoje, no da semana passada, eu tinha deixado abertas uma pergunta, né? Então, para quem assistiu, que era para a gente continuar, se a gente continuava falando sobre meio ambiente, sobre política, ao invés de só da minha campanha. E tive alguns retornos, eu esqueci de abrir a caixinha no inbox, no stories dessa semana, mas eu vou abrir, mas na verdade eu vou usar o espaço para falar um pouquinho sobre a minha história e algumas reflexões que eu tive dentro desse momento dessa jornada da minha campanha. Eu acho que nunca nenhum candidato falou, né, pessoalmente sobre a sua visão, sobre suas experiências de campanha, e eu acho que é legal passar para todo mundo. Eu sempre gostei de saber das coisas, então acho que passar também o saber é muito importante. Tô com uma cara super cansada, que tô mesmo. Foram umas semanas muito corridas. Tem a ver com a questão da campanha, porque a campanha terminou no dia 14, teve a votação no dia 15, mas ainda existe uma questão que chama prestação de contas, e que não é fácil fazer prestação de contas de campanha, gente. A gente acha que fazer uma campanha, ser pré-candidato, depois passar pela candidatura é muito simples, mas não é, gente. É muito difícil. Na verdade, para mim foi uma experiência super enriquecedora, muito legal, muito bacana. Eu tô tendo vários feedbacks super positivos da minha campanha, da minha transparência. Então, acho que isso é um retorno muito legal, porque eu entrei, concorri a uma eleição com uma convicção, com um ideal, que seria mesmo de fazer uma campanha limpa e transparente, principalmente de não dar o apoio a nenhum candidato à prefeitura. E aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa questão de coligação e tudo mais, mas porque eu entendi que de fato a Câmara dos Vereadores ela tem que ser independente do partido, independente de qual prefeito que está indo lá. A Câmara dos Vereadores ela tem que fiscalizar o Poder Executivo, ela tem que verificar, fiscalizar as contas públicas e deliberar sobre as questões da sociedade civil, da gestão da cidade. Então, nós somos, nós, né, eu não, né, que eu não fui eleita, mas a Câmara dos Vereadores, o Poder Legislativo, ele também tem como base fundamental representar a sociedade civil, defender os interesses de nossa sociedade dentro das políticas públicas, dentro das leis das políticas públicas, né? Quem executa é o Poder Executivo, que é o prefeito, né, no âmbito municipal, mas quem faz as leis, quem faz os projetos de leis que dariam embasamento, né, a como o executivo vai executar de fato essa ação, é a Câmara dos Vereadores. Então, por isso que passa sempre pelo Poder Legislativo. Então, no âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores, no estadual, a Câmara dos Deputados, e no federal, a Câmara dos Deputados Federais e do Senado, né? E o Poder Executivo, que é composto no município pelo prefeito e seus secretários, né? O governo do estado e, claro, o presidente, né, no âmbito federal. Então, eu acho que, assim, uma visão minha clara é que não deveriam haver esses apoios explícitos através de um candidato, porque eu entendo que os vereadores, eles teriam que fazer mesmo uma legislação e defender os interesses de toda uma sociedade, não só do interesse de um poder executivo, né?
Ao longo de vários anos que eu tenho acompanhado as câmaras, né, não só a Câmara do município, mas a Câmara dos Deputados também, várias vezes eu já assisti a sessões da TV Senado, muito legal, gente, é importante a gente, às vezes você fala assim, mas é muito chato, é muito falatório, mas às vezes é bom a gente assistir, né, para saber como que funciona, como que é lá dentro, né? Como que eles fazem as leis, como que é o dia a dia desses trabalhos das câmaras, né? E o que eu vejo muito, assim, que tinha muitos projetos que poderiam ser bons para o município e que vetavam por causa de ser oposição e não tanto da situação. Ou vice-versa, né? Já vi, por exemplo, o prefeito vetar por completo uma lei muito boa, por exemplo, aqui no município, que a gente teve 2 leis muito boas do mesmo vereador que virou teoricamente oposição do governo do executivo, e que era a lei do Ana Maria Primavesi, que ela institui o município como zona livre de agrotóxico, e a outra é a lei Fabiana Alter, que faz o varal solidário e outras dá embasamento, subsídio para as pessoas fazerem também, usarem os espaços públicos para poderem promover ações sociais. É uma lei muito importante para o município que não teria recurso, e por causa de politicagem o prefeito resolveu vetar por completo, né? Foi derrubado o veto, e só na lei, infelizmente na lei Fabiana Alter, que é uma lei muito importante, porque a Fabiana faz um trabalho muito bom, muito bonito, de doação de roupas para as pessoas carentes, né? Então, quem tem muita vergonha de pedir a roupa, ela pode ir até o varal e recolher essa roupa, ou quem tem, pode deixar lá pendurado também, então tem essa troca. Existe esse conceito também, não só aqui no Brasil, não só em Mariporã, mas no mundo inteiro. E foi vetado, e ainda derrubaram o veto, e aí o prefeito entrou no Ministério Público para que ele tenha esse recurso, né, para verificar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, isso é um dos mecanismos que eu falo que não deveria existir, nem no Poder Executivo e nem na Câmara, né? Então, por causa de um vereador que é da oposição, o prefeito vetou a lei por questão de politicagem, e vice-versa. Eu já vi também várias coisas também, por exemplo, lei que poderia ser muito melhor, de ter visto, de estar com ela escrita melhor, de dar até subsídios melhores para o município, e ela ser vetado a lei por completo, através de vereadores que eram da base do governo por causa de interesses, né? Então, assim, eu tô botando minha cara a tapa aqui para falar exatamente como que a política funciona hoje em dia. Fazendo essa correlação, né, de como que a política funciona hoje em dia, eu estava no partido no ano passado, né, e no final do ano resolvi mudar de partido e fui para a Rede Sustentabilidade, do qual eu tô extremamente feliz e muito satisfeita de estar nesse partido. Todo mundo falou assim, mas é um partido pequeno, você não vai ter subsídio, né, e um monte de coisa, mas é um partido que ele visa muito a igualdade dos gêneros. Então, em todas as esferas você tem um homem e uma mulher sempre representando. Ele dá muita abertura para outros tipos, para qualquer pessoa, então para essa diversidade que a gente tem aqui. Então eles prezam muito por esse sentido. Infelizmente ainda é um partido que não é muito visível, não é muito grande, apesar de eu achar que ele é muito grande, mas que tem muitas suas mãos atadas por causa da própria politicagem, mas é um dos partidos que está muito alinhado com os propósitos que eu tenho hoje de justiça social, de desenvolvimento econômico sustentável e de proteção do socioambiental, né? Então, eu tô muito feliz, fiz essa mudança no final do ano e resolvi concorrer, fazer toda essa corrida eleitoral de pré-campanha e campanha. E eu lembro que no começo todo mundo falava assim, mas você tá com pouco tempo para fazer isso, você tá com pouco tempo. Eu falei, mas gente, eu decidi isso antes. Porque normalmente as pessoas, os candidatos, eles começam 2 anos antes já trilhar o seu marketing,
demonstrar o que está sendo feito, o que está fazendo, não só quem já está hoje aqui, mas quem tem essa pretensão. Como eu demorei muito e resolvi, de fato, no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, e ainda peguei um período de pandemia, foi uma coisa surreal, assim, que no ano que eu decido, eu ainda pego todas essas dificuldades, né? Sem recurso próprio, porque também não tava com recurso suficiente para fazer uma campanha, mas nessa dificuldade toda eu consegui colocar algumas ideias e algumas propostas e estar convicta de que a gente consegue sim mudar as nossas políticas, né? Então, quando eu me tornei candidata e aí falei, né, abertamente que eu não estava apoiando nenhum candidato, todo mundo que me conhece, que já está dentro da política, falou assim: nossa, Bianca, mas você é doida de fazer isso, a política, ela é assim, você faz as coligações, você faz os apoios para você conseguir também ter melhores subsídios, melhores embasamentos para você conseguir chegar até lá, né? E aí eu falei assim, eu não acho que seja legal fazer trocas, né? Tipo, porque eu vou ganhar 10 mil santinhos, então eu vou apoiar e vou ter toda a base daquele candidato X e tal. E aí as pessoas me falavam, mas a política é assim. E eu falava assim, ela é assim, mas ela não precisa ser assim, ela pode mudar. E aí, quando acabou, né? Obviamente eu não ganhei o cargo, mas para minha primeira campanha, por eu não ter o recurso, por eu não ter muito apoio, né? Por várias questões, né? Ter feito, tá numa pandemia, ter tentado fazer toda a campanha online e tudo mais, até que eu consegui votos o suficiente para uma primeira campanha por toda essa dificuldade. Então, eu até estou feliz porque, de fato, me mostrou que a gente pode sim mudar a política. Ela é assim nessa questão de coligação, desses apoios, tudo, mas não necessariamente ela precisa ser assim. Então, essa foi uma reflexão que eu fiz e que eu acho muito importante todo mundo também começar a se questionar sobre se a gente tá com algumas questões que a gente não concorda ou que precisam mudar, por que a gente vai ter as mesmas atitudes, né? Então, vamos tentar e mudar. Mas é difícil? Sim, é difícil. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente faz uma mudança de paradigmas, de dogma, ela é difícil, de fato, mas a gente precisa tentar e a gente precisa fazer. Se não tá bom do jeito que tá, por que não mudar e tentar ver se ela fica melhor? Então, essa foi uma das propostas da minha campanha e que eu acho que foi muito válido, porque isso me retornou muito feedback positivo e o que eu mais fiquei feliz foi que realmente as minhas convicções eu estava certa, né? De que existem pessoas sim que apoiam uma campanha limpa e transparente, existem sim pessoas que vão valorizar você por esse sentido, e são pessoas que vão começar a ter essa ideia, essa visão de que de fato a política pode ser diferente, ela pode ser alterada, né? E que a gente pode sim fazer uma política de fato transparente, sem precisar ter um degladiar com o outro. Existem estratégias? Existem várias, né? Mas uma das estratégias que eu quis fazer foi não entrar em brigas políticas ou questionar os outros candidatos ou mesmo colocar algumas coisas erradas, né? Tipo, dar uma mídia aí a um extremismo de coisas erradas. Por quê? Porque primeiro que a gente ganha energia para nossa própria campanha e segundo que eu acho que eu acredito muito na lei do retorno. Então todo mundo que faz alguma coisa errada, ela vai ser responsabilizada disso uma hora ou outra, né? Então eu acho que eu fui nessa linha de querer mostrar mais o meu trabalho, mais a minha transparência, e por mais que eu não tenha ocupado o cargo, eu fiquei muito feliz porque isso me deu muito retorno e tá dando um retorno muito positivo para de repente aí umas futuras campanhas, né? Claro que agora eu vou precisar focar mais em trabalhar minha imagem, né? Existem muitas pessoas que me conheciam como a Bianca do Condema, então eu não quis entrar na campanha usando o nome do conselho, porque eu acho que isso também não é legal. O conselho é um trabalho voluntário que eu fazia
em prol do meio ambiente, em prol da sociedade, e que eu acho que ela não deveria entrar como política. Por isso que eu não coloquei como Bianca do Condemi, como coloquei meu nome completo como candidata. Né? Aliás, a primeira vez que eu peguei a presidência, né, que eu fui empossada da presidência do conselho, eu deixei muito claro que no conselho a gente faz políticas públicas, né, porque a gente delibera sobre leis, sobre questões ambientais e tudo mais, mas que ali ele é apartidário. E o que eu falo, né, de apolítico é que não deveriam ter politicagens dentro do conselho. A gente tem que enxergar o problema, diagnosticar o problema e resolver aquele problema. Não usar daquele espaço para a gente fazer coisas que sejam para o nosso benefício ou que sejam brigas políticas ou partidárias. Né? Então eu gosto de fazer essa reflexão e de separar completamente o que a gente tem que fazer de gestão pública e o que é nosso pessoal. Né? Porque quando você faz uma gestão pública, quando você mexe com políticas públicas, você não está mexendo só com a sua vida, você está mexendo com a vida de várias pessoas. Né? E um dos motivos de eu entrar para a política é porque, além de eu ser moradora da região e além de ser eleitora, eu prezo não só para a minha vida, mas por um ambiente de fato equilibrado, né? Porque se a gente tem problemas hoje com assaltos ou com falta de segurança e tudo mais, não sou só eu que estou sofrendo com isso, é todo mundo, né? É por causa das desigualdades sociais, por uma série de fatores que a gente tem que enxergar e tem que mexer isso em âmbito, numa esfera muito maior, né? Aqui de Mariporã, por exemplo, de 320 quilômetros quadrados. Então, essa é uma das minhas reflexões. Em questão da política de Mariporã, o que eu enxergo é que a gente ainda está muito conservador, né, das mesmas pessoas, as mesmas cadeiras ocupando, e que isso me deixa muito preocupada, porque existem muitas propostas muito boas, mas eu também vi que não tinham propostas muito boas, ou que talvez não deem para colocar no município por devido a algumas séries de legislações que não são nem municipais, são estaduais e outras federais que dificilmente serão mexidas para se chegar neste objetivo, né? E então eu fico muito preocupada com esse conservadorismo, porque a gente tem uma Câmara com mais da metade das pessoas que já eram vereadores. Então, você tinha aí uma cartela de pessoas com propostas muito boas, pessoas novas, e que acabaram não entrando por causa dessas mesmas figuras que estão aí no governo há muito tempo. Né? Vai e volta, fica uma eleição, uma gestão sem estar na vereança, depois entram em outras, e assim vão trocando as cadeiras pelas mesmas pessoas, praticamente isso. Então, eu acho que é uma reflexão para nós, para o nosso município fazer, o que a gente quer de fato e o que a gente quer mudar aqui para o nosso município. Uma das coisas que eu falo é que a gente tem que cobrar de quem a gente votou, né? Então, sobre os projetos, então se você acreditou naquele vereador ou naquele prefeito que eles estão hoje ocupando as cadeiras, cobrem o que eles prometeram em campanha. Então a gente tem que lembrar dos próximos 4 anos em quem a gente votou, quais são os projetos deles e cobrá-los sobre isso. Porque a gente vota não pela pessoa, mas a gente vota pelos projetos e o que elas podem deliberar, não só para nós, mas para uma sociedade inteira. Fiquei muito triste com alguns retornos que eu tive de pessoas que, eu vou votar no fulano porque o fulano conseguiu o alvará para mim, ou conseguiu arrumar minha rua e tal, e coisas que você fala assim, mas ele não podia fazer isso, né? Tipo, não cabia ele e tal. Então, o que eu vejo também é uma falta de entendimento de como a política funciona. Não só do nosso município, mas praticamente de toda a população brasileira, né? A gente esqueceu, eu falo assim até por mim, porque até antes de eu ser muito mais atuante na política, eu nem lembrava o que eram os 3 poderes e o que cada um fazia, né? Que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o que eu entendo e que eu acho é que mais do que na hora da gente voltar a ter uma educação política no nosso país,
para a gente saber de fato o que cada poder faz, cobrá-los, né, os seus trabalhos devidos, e a gente parar de cair em alguns contos, por exemplo, de promessas de campanha em que elas não serão cumpridas, né? Então, a minha visão é essa. Eu espero que essa próxima gestão, não só aqui no município, mas em todos os outros municípios do Brasil inteiro, possam fazer gestões que de fato elas pensam pelos 3 pilares, que é social, econômico e ambiental, que ele tem essa qualidade, esse desenvolvimento sustentável, né, que são os 3 pilares da sustentabilidade. Nós temos que verificar isso no nosso país. A gente está numa crise social, econômica e ambiental muito grave, e eu espero que todas essas gestões prezem por essa nova visão, não só tão conservadora, mas que prezando de fato essa defesa desses 3 pilares, né, que é primordial para o nosso bem-estar e para a nossa geração e para as futuras gerações, né? Espero que muitos municípios entendam também a questão das mudanças climáticas e que coloquem nos seus governos, mesmo que isso que não sejam promessas de campanha, mas que olhem também um pouquinho para esse lado das mudanças climáticas, porque de fato elas estão aí. A gente está vendo vários problemas que estão ocorrendo, né, de chuvas torrenciais, secas, períodos de seca muito mais prolongados, e que a gente vai ter que sim fazer ações de adaptação baseado a esses ecossistemas, né, ao ecossistema e essas mudanças que a gente está vendo aí no clima. Então, não só como questão de proteção ambiental, mas também principalmente de proteção à vida, né? A Defesa Civil está aí para falar um pouquinho sobre cada caso aí, os casos de socorro à vida humana que tenha ocorrido por causa desses extremos, né? Então, acho que essa é um pouquinho minha visão. Eu vou deixar a caixinha no Instagram, tá? Para vocês me falarem se vocês querem que a gente continue, que eu continue falando um pouco mais de política, de meio ambiente no Chá das Quintas, às 5 horas. Os vídeos estão subindo um pouquinho tarde, tá, gente? Me desculpa, mas sou eu que faço tudo sozinha. Então não tô conseguindo, às vezes, subir no horário. Vou aprender isso ainda. E a internet também não tá ajudando, viu, gente? Eu vou falar a verdade. Mas espero que vocês tenham gostado também dessa minha reflexão, e vou abrir a caixinha lá no Instagram. Espero que vocês participem, se vocês querem que eu continue ou não. Vou colocar 2 caixinhas, uma sim, não, e a outra de quais os temas que vocês querem que eu abordem aqui, se vocês querem continuar a fazer perguntas na semana para eu responder. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz com essa minha primeira campanha, apesar de não ter ganhado e querer muito estar ocupando o cargo de vereadora, mas infelizmente não foi dessa vez. O trabalho continua, porque eu voltei a ocupar o cargo de presidente do CONDEMA, de conselheira do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Cantareira, do Conselho Municipal da Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, os meus trabalhos aí na gestão continuam. E vamos ver, né? Quem sabe aí nas próximas eleições. A gente tem eleição em 2022, eleição em 2024. Vamos ver o que vai sair aí nessas próximas eleições. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, pode fazer no direct, pode fazer nas caixinhas que eu liberar lá no Instagram. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Aos que votaram em mim, que acreditaram nas minhas propostas, agradeço grandemente, principalmente os feedbacks que eu tô recebendo também. Tô muito feliz, obrigada por tudo e por todos, pela confiança, pelos votos e principalmente pelo apoio. Então é isso, pessoal. Então, beijinho, tchau, até a próxima.